Você é profissional da saúde e pensa ser importante conhecer mais sobre a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes? Nunca recebeu treinamento formal sobre o tema? Não sabe como abordar em consulta essa área importante do ser humano? Seja bem-vindo ao canal do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Sou Maurício Esperandil, médico cardiologista e coordenador deste grupo incrível que reúne profissionais da saúde das mais diversas áreas de todas as regiões do Brasil. O GSE é um grupo online de estudos que, de forma gratuita, reúne interessados em aprimorar seus conhecimentos técnicos sobre a abordagem da religiosidade e espiritualidade de seus pacientes. Fique aqui conosco em mais este vídeo enriquecedor. Queremos lhe ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Dê uma força ao canal, curtindo o vídeo e compartilhando com seus amigos. Deixe nos comentários sua dúvida, crítica ou sugestão e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito bem-vindos a todos. Nós estamos iniciando mais uma reunião do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Obrigado pela presença de todo mundo nessa noite fria de Curitiba e talvez mais quentinha em outras regiões. Obrigado a você que nos prestigia pela primeira vez. O Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná congrega profissionais das mais diversas áreas da saúde, com o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade e da espiritualidade dos nossos pacientes durante a nossa prática clínica diária. Nós focamos nos aspectos científicos, técnicos, acadêmicos, bioéticos e humanos da avaliação das crenças e práticas daqueles que nos buscam por auxílio. Para os que estão aqui presencialmente, fiquem conosco até o final para poderem tirar suas dúvidas e discutir em grupo o tema de hoje. Agora, se você está nos assistindo via YouTube, muito obrigado por sua audiência. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e se inscreva no nosso canal, no canal do Grupo de Saúde e Espiritualidade. Isso nos ajuda a levar nosso conhecimento para cada vez mais pessoas. Em nossa última reunião, tivemos a honra de receber a doutora Mary Ruth Esperandil, tratando sobre psicologia, religião e espiritualidade. Se você ainda não assistiu, depois corra lá no nosso canal. Você encontra por lá todas as nossas reuniões anteriores com conteúdo de muita qualidade. Hoje, com muita alegria, trataremos de um tema essencial e muito em voga: meditação em saúde. Para abordar as bases e atualidades dessa intervenção espiritual, é um prestígio para o grupo receber a doutora Cibele Castro, que é médica acupunturista e certificada pela Unifesp como facilitadora de meditação para a saúde. Tenho certeza que todos nós estamos super interessados em esclarecer muitas dúvidas sobre essa prática extremamente prevalente. Dessa forma, deixo a sala à sua disposição, Cibele. Muito obrigado por estar conosco e o palco é todo seu. Então, vamos falar hoje sobre meditação e saúde, mas antes de falar sobre isso, eu vou explicar um pouquinho quem sou eu para falar de meditação aí com vocês, principalmente meditação e saúde. Como o Maurício falou, eu sou médica, sou especialista em acupuntura, sou instrutora de meditação para a saúde pela Unifesp, e eu sou meditadora há mais ou menos 12 anos. Eu comecei a meditar porque há uns pouco mais de 15 anos eu tive um episódio de burnout e eu tinha muito medo de ter uma recaída. E foi por isso que eu busquei a prática da meditação. Foi por conta da minha saúde mental especificamente. E acabei estudando cada vez mais, me formando em instrutora de meditação, e é por isso que hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, a nossa conversa hoje, ela vai passar por uma linha do tempo sobre a meditação, vou contar um pouquinho para vocês qual é a história da meditação, como ela, provavelmente, como ela surgiu, como ela evoluiu. Vou falar o que é meditação, na verdade. A gente vai fazer uma prática pequena de meditação, praticar uma técnica de meditação que eu vou ensinar para vocês. E aí sim eu vou falar um pouquinho mais sobre a meditação, especificamente no contexto da saúde, por que é importante a gente meditar
e dar dicas aí para quem quiser aprender mais sobre a meditação. Então, eu vou começar falando aqui sobre como é que foi a história da meditação, como é que ela surgiu. A gente, claro, não tem uma certeza absoluta, mas acredita que lá por 800 mil anos atrás, os seres humanos que habitavam aí o nosso planeta já tinham práticas que a gente chama de práticas proto-meditativas. Não era exatamente uma meditação, mas aconteciam momentos em que as pessoas alcançavam um êxtase involuntário. Naquele momento, o ser humano não tinha essa consciência de que ele estava buscando a meditação, e ele entrava em êxtase espontâneo. Geralmente, isso acontecia provavelmente em momentos de atenção muito focada, que poderiam ser momentos de muita curiosidade, por exemplo, depois da descoberta do fogo, em que os homens ali pré-históricos ficavam observando as chamas, e com isso eles tinham um certo relaxamento, e acabavam imersos ali naquele movimento das chamas do fogo, e entravam nesse êxtase quase meditativo, ou em momentos em que eles estavam com a atenção muito focada por uma necessidade, porque a gente sabe que naquela época os homens eram basicamente caçadores-coletores, e as ferramentas que eles tinham, as armas que eles possuíam não eram eram mais rudimentares, não tinham uma tecnologia avançada, então eles precisavam ficar muito próximos da presa, totalmente imóveis, concentrados, com a atenção totalmente focada, sem se mexer, imersos ali na natureza, até encontrar o momento exato para atacar a presa. E muitas vezes, nesses momentos em que eles estavam com a atenção tão focada, acontecia uma supressão dos outros sentidos. Eles paravam de pensar no que estava acontecendo ao redor, assim como acontecia quando eles estavam lá olhando o fogo queimando, e isso podia levar a um estado modificado de consciência que era involuntário, era totalmente espontâneo e que não tinha como ser controlado ou ser replicado, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo ali naquele momento, né? Depois disso, a gente passa para uma fase da história em que a tradição é principalmente oral, em que a gente já começa a ter uma busca por esses estados de êxtase, esses estados meditativos ou semelhantes a estados meditativos, principalmente por conta de buscar curas de doenças, para entrar em contato com seres espirituais, entrar em contato com o divino. E para isso, usavam-se muito de rituais xamânicos, com danças, com instrumentos musicais, tambores, e inclusive com o uso de substâncias psicoativas, chás, cogumelos, substâncias que ajudavam a alcançar esse estado modificado de consciência. Nesse momento, já era um estado voluntário, as pessoas já buscavam isso, não acontecia espontaneamente. Mas era uma troca que acontecia com poucas pessoas ainda, era uma troca que vinha a partir de uma ferramenta externa, principalmente as danças, a música e as substâncias externas. Depois disso, a gente chegou numa fase em que a gente começa a ter uma tradição escrita, em que a gente começa a ter registros de realmente como era a prática, como era a busca pela prática da meditação, o que se acreditava que era meditação e como que isso era passado de pessoa para pessoa. No início ainda era uma tradição de pessoas escolhidas, iniciadas, não era qualquer pessoa que tinha a disponibilidade desses conteúdos, mas a gente já tinha aí uma facilidade um pouco maior, essa tradição já era passada através dos escritos, e muitas pessoas buscavam voluntariamente os estados meditativos, principalmente no contexto religioso e espiritual.
a gente tem como primeiro registro escrito de um estado meditativo voluntário, que foi alcançado sem uso de substâncias psicoativas, esse manuscrito do Rig Veda, da Índia, que data de entre 1500 e 1000 anos antes de Cristo, em que existe uma descrição de um estado meditativo. Esse é um dos primeiros escritos. A gente sabe que nessa época, apesar de ter uma tradição escrita, normalmente a gente falava sobre meditação de uma forma muito metafórica, de uma forma usando simbologias, usando histórias, para que as pessoas entendessem a meditação de uma forma muito mais simbólica do que técnica. Então, vou mostrar para vocês aqui essa figura, que é uma ilustração do Katha Upanishad, que é um manuscrito de 800 anos antes de Cristo, que usava a metáfora da carruagem para explicar a meditação. Então, eles diziam que os cavalos eram os nossos sentidos, as ações do ser humano. A carruagem era o corpo, as rédeas eram os pensamentos, o cocheiro era o intelecto, a mente pensante, o discernimento, e o passageiro da carruagem era a verdadeira essência do ser humano, que algumas pessoas chamam de alma, outras de espírito. E o que eles diziam é que a meditação seria o treino do cocheiro. Se você conseguir treinar o intelecto, treinar o discernimento, treinar os pensamentos, você consegue treinar os pensamentos mais profundos, você consegue direcionar as rédeas do cavalo, que são os pensamentos conscientes, para você poder apontar ali a direção para os cavalos irem, para as ações irem, para o corpo ir para onde, a princípio, é onde a verdadeira essência do ser quer ser levada. Então, normalmente, o que acontece é que a gente não tem esse treino do cocheiro e a gente não tem controle nenhum real sobre os nossos sentidos, as nossas ações, e muitas vezes a gente acaba agindo de uma maneira que não condiz com o que a nossa verdadeira essência quer. Então, se a gente treinar esse cocheiro, a gente consegue essa direção. E esse treinamento seria feito através da meditação. A gente sabe que a partir desse período em que a gente tem aí os registros escritos da meditação, principalmente no Oriente, a gente começa a ter uma meditação que passa a ser transmitida de uma forma muito mais sistemática, ela passa a ser ensinada de verdade, como uma disciplina, muitas vezes ligada a tradições filosóficas, no contexto espiritual, mas ainda assim sendo ensinada de pessoa para pessoa, porém ainda numa fase em que são ensinadas para aquelas pessoas iniciadas, não é uma coisa para qualquer pessoa, né? E com o tempo a gente vê que isso começa a se disseminar para diferentes tradições religiosas. Buda, no século IV a.C., fundou o budismo, que é muito conhecido pelas práticas meditativas, outras filosofias orientais, como o taoísmo, o jainismo. Em 200 anos depois de Cristo, a gente tem os registros dos 8 passos do yoga, dos Yoga Sutras de Patanjali, em que ele fala, inclusive, num desses passos, sobre a meditação, e ele fala que yoga é a cessação temporária das ondas na mente, claramente tentando descrever ali um estado meditativo. Então, a gente vê, muitas vezes, as tradições orientais como sendo responsáveis ali pelas técnicas meditativas, pelas práticas meditativas. Mas, se a gente for observar, todas as tradições religiosas têm alguma prática meditativa inserida no seu contexto. Se a gente for buscar o judaísmo, tem meditações descritas na Cabala desde 200 anos antes de Cristo.
A tradição cristã tem as tradições dos padres e madres do deserto, que já desde 100 anos antes de Cristo registravam essas práticas meditativas. Hoje em dia, depois, a partir dos anos 1950, essa tradição dos padres e madres do deserto, ela foi recuperada e voltou a ser difundida na meditação cristã, a partir de John Main, que descreveu essa prática e começou a difundir, e hoje em dia tem uma linha muito grande de pessoas que praticam a meditação cristã. O giro sufi, que é esse que eu deixei aqui para ilustrar esse slide, que é uma prática que muitas vezes a gente pensa que pode ser uma dança folclórica, cultural, principalmente para agradar os turistas. Na verdade, é uma prática de meditação. O giro sufi é uma meditação que a gente chama de meditação ativa, em que o movimento do corpo é que é a âncora da nossa atenção durante a meditação. E é uma prática que existe ali desde os anos 1000 depois de Cristo, 1100 depois de Cristo. Então, a gente percebe que, apesar da gente ter essa ideia de que a meditação é uma prática oriental, mas ela é uma prática que está difundida, inclusive no Ocidente, há muito tempo atrás, principalmente ligada a diferentes contextos religiosos. E hoje em dia, além de ter uma tradição escrita, que pode passar esse conhecimento para frente, a gente consegue passar esse conhecimento através do pensamento científico. A gente tem mais conhecimento neurofisiológico, a gente começa a entender como é que a meditação funciona no nosso corpo, quais são os efeitos dela no nosso corpo, e a gente começa a ter uma busca da meditação, principalmente num contexto de saúde, para buscar mais foco, mais atenção, mais performance. Então, a gente começa a ter a meditação começa a ser muito mais difundida em todos os lugares, inclusive no Ocidente, principalmente por conta de um grupo que foi um tanto quanto conhecido nas décadas de 50 e até hoje, que foram os Beatles. Os Beatles difundiram muito a meditação, porque eles tinham um guru indiano, esse senhorzinho aqui, barbudo, Maharishi Mahesh, que ensinou meditação transcendental para os Beatles. E o que os Beatles faziam, todo mundo queria fazer, né? Era uma coisa que, com certeza, era interessante, era legal, e todo mundo queria copiar. Então, muitas pessoas começaram a se interessar pela meditação por conta dos Beatles. A gente tem que agradecer a eles por conta disso. Então, a partir dessa época, mais ou menos a partir de 1970, a gente começa a ver mais estudos realmente sobre meditação. Essa foi a época em que a gente começou a perceber mais gente interessada em como é que a meditação funciona. Uma das pessoas que é muito importante para isso foi Herbert Benson, era um cardiologista, que começou a estudar os monges budistas, longos meditadores, no laboratório dele de cardiologia, e até alguns monges pediam para serem estudados, porque queriam entender as práticas meditativas, o que elas causavam no nosso corpo. E o que o Dr. Benson começou a perceber é que durante a meditação, ele percebia uma diminuição da frequência cardíaca, uma normalização da pressão arterial, diminuição do consumo de oxigênio no corpo, uma tranquilização mental que era diferente do normal, diferente daquela resposta que a gente vê de estresse no dia a dia. E ele chamou essas alterações de resposta de relaxamento. Essa aqui é a capa do livro em que ele descreve essa resposta de relaxamento, em que ele percebeu uma resposta que contrapõe aquela resposta de estresse que a gente percebe, que a gente já conhece de resposta de luta e fuga. E ele percebeu que era possível que a gente voluntariamente ativasse essa resposta de relaxamento
através de algumas práticas, inclusive através da meditação. Então, ele foi um grande estudioso de como é que isso acontecia no nosso corpo, principalmente estudando aí esses longos meditadores, monges que meditavam grande parte das suas vidas, né? Outra pessoa que ficou muito conhecida por conta da meditação foi Jon Kabat-Zinn, que entre os anos de 1970 a 1980, trouxe, baseado em práticas principalmente de yoga, práticas orientais, ele adaptou algumas práticas e criou um protocolo que chama Mindfulness Based Stress Reduction, então é conhecido como MBSR, que é um protocolo de redução de estresse baseada no mindfulness, que é um protocolo muito específico. São 8 semanas em que você faz práticas. As práticas têm ali uma metodologia. E essas práticas, como é um protocolo com começo, meio e fim, com tempo determinado, em que você sabe o que a pessoa está fazendo, isso é muito fácil de ser estudado. Então, a gente vê muitos estudos sobre mindfulness, inclusive graças ao Jon Kabat-Zinn, porque depois dele ter criado esse protocolo, a gente pode ter uma facilidade de estudar mindfulness, que nesse caso é um tipo de meditação. Existe uma confusão muito grande, o que é mindfulness, o que é meditação. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Nem todo mindfulness é meditação, nem toda meditação é mindfulness, mas Jon Kabat-Zinn conseguiu criar esse protocolo e contribuir muito para a pesquisa de meditação. E a gente vê que desde essa época, a pesquisa científica aumentou exponencialmente, principalmente com pessoas estudando tanto mindfulness quanto meditação. Eu fiz esse print de tela, essa pesquisa, na semana passada para atualizar esses slides, para ver como é que estava o número de publicações. A gente vê aqui que no começo não existia praticamente nada de publicação científica sobre meditação. Aqui, mais ou menos, 1950, a gente começa a ter um ou outro estudo. Nos anos 70 aumenta um pouquinho. E a partir dos anos 2000, a gente vê um aumento realmente grande das publicações relacionadas à meditação. E na semana passada, quinta ou sexta-feira, que eu fiz essa pesquisa, no ano de 2024, a gente já tinha 1.667 artigos publicados com a palavra meditação ou mindfulness no título ou no abstract. Então, esse ano, desde janeiro, já tem mais de 1.600 artigos para a gente ler aí e se atualizar sobre meditação. É claro que cada estudo, a gente que lê estudos científicos, que analisa os artigos, a gente sabe que não é porque existe um estudo que ele tem qualidade, né? Mas existe muita coisa sendo produzida, muitos estudos de qualidade sendo produzidos, e para isso, a gente acaba precisando entender o que é meditação. Porque a dificuldade de ler um artigo científico é exatamente saber do que ele está falando, né? E quando a gente fala sobre meditação, a gente pensa principalmente nas tradições antigas, em que se falava de meditação através de metáforas, através de simbolismos. Não tem como a gente estudar uma coisa que é metafórica, que é simbólica, que a gente não consegue descrever para realmente analisar desfechos, analisar intervenções nos artigos científicos. Então, é muito importante a gente conseguir caracterizar o que é meditação para saber o que a gente está estudando. Inclusive, por isso é que o Jon Kabat-Zinn contribuiu tanto para as publicações, porque ele, analisando, descrevendo mindfulness, criando aquele protocolo, ele consegue contribuir para os estudos, porque o protocolo é um protocolo, você sabe se a pessoa está seguindo ou não. Mas nem tudo é mindfulness.
Então, se a gente for pensar nos estudos de meditação, o que a gente vai falar sobre meditação? A gente pode dizer que meditação são duas coisas em uma só. A meditação pode ser um estado meditativo, e a gente pode falar de meditação como uma técnica. Quando a gente fala sobre estado meditativo, a única coisa que eu posso falar para vocês é que estado meditativo é uma experiência individual. E ponto. Não tem como classificar, não tem como descrever, não tem como caracterizar. Cada pessoa, em cada momento diferente, vai experienciar o estado meditativo de uma maneira única. Então, a gente não pode dizer se aquilo é um estado meditativo ou não, porque ele não pode ser descrito. Mas a gente pode falar da meditação como uma técnica. E como uma técnica, é muito mais fácil a gente entender. É como se a gente fosse descrever uma receita de bolo, um manual de instruções, um passo a passo. Eu gosto muito da analogia de uma das minhas professoras de meditação, a doutora Regina Chamon, eu vou falar mais aqui sobre ela daqui a pouco, em que ela usa a analogia de um bolo de chocolate. E se ela pedir para você descrever o que é um bolo de chocolate para você, cada um pode dizer uma coisa. Se ela pedir para falar, descreve o gosto do bolo de chocolate. Não tem como você descrever. Uma pessoa vai dizer que é um gosto que lembra a infância, outra pessoa vai dizer, não gosto de chocolate, outra pessoa vai dizer, é conforto, outra pessoa vai dizer, me deixa ansiosa. Não tem como a gente descrever o gosto do bolo de chocolate. Mas se a gente falar a receita, bolo de chocolate, tem ovos, tem farinha, tem cacau, tem fermento. As pessoas conseguem entender o que é o bolo de chocolate. Cada um pode produzir o seu bolo de chocolate e sentir o gosto do bolo de chocolate. Então, é por isso que a gente tem que, sim, entender a meditação como uma técnica. Tem muita gente que fala, não é bom a gente falar de meditação como técnica, porque fica uma coisa muito rígida, uma coisa muito árida. Mas a gente não precisa da romantização da meditação. É muito importante a gente pensar na meditação como técnica, porque só assim ela pode ser ensinada e pode ser aprendida. E só assim ela pode ser replicada e pode ser estudada. E o que a gente sabe é que o importante de conhecer a meditação como uma técnica é que é a aplicação da técnica meditativa que vai induzir ao estado modificado de consciência, que a gente chama de estado meditativo. Então, a gente tem que conhecer a meditação como técnica, sim, porque só assim ela pode realmente ser colocada em prática. E em 2004, Dr. Roberto Cardoso, que é um dos meus professores de meditação, lá do curso da Unifesp, ele é meditador ele medita há mais tempo do que eu estou viva, ele é meditador há mais tempo do que eu nasci, há mais de 40 anos, vou fazer 47, e ele conta que começou a meditar no mesmo ano em que eu nasci, então ele já medita há mais tempo do que eu estou por aqui, e ele sempre foi muito curioso, e começou a perceber, a estudar as diferentes meditações, passou por diferentes práticas, experimentou diferentes técnicas, e começou a perceber que todas elas tinham algumas características semelhantes, apesar de serem diferentes. Todas as técnicas de meditação que ele conhecia, você encontrava uma técnica definida em cada meditação. Quando você ia começar a meditar, você já sabia que técnica você ia fazer. Dependendo da tradição que você seguia, dependendo do estudo que você seguia, você tinha uma técnica específica para meditar. Apesar de muitas serem ensinadas, todas as meditações têm, pelo menos em algum momento da sua prática, um momento em que ela é autoinduzida.
em que a gente entra na técnica por si só, e não precisa de outra pessoa junto, te dando a mão o tempo todo. Todas as técnicas meditativas, elas têm um certo grau de relaxamento muscular. Até o giro sufi, que é uma meditação que se pratica em pé, girando, tem um certo grau de relaxamento muscular. Você não fica rígido o tempo todo. Todas elas têm um exercício de autofocalização, que é como ele chamou, a âncora da meditação, que é o local para onde a gente volta a nossa atenção durante a prática. E todas as práticas de meditação têm, em algum momento da aplicação da técnica, alcançam um relaxamento da lógica. O relaxamento da lógica é você pretender não analisar, não julgar, não criticar nada do que está acontecendo ali na aplicação da técnica. É não se envolver na sequência de pensamentos que aparece durante a prática da técnica e é não criar expectativas com relação à prática da meditação. Muita gente, quando fala sobre meditação, fala que meditar é parar de pensar, ou é controlar os pensamentos. E não é nada disso, porque isso é impossível. A gente sabe que os pulmões respiram, o coração bate e a mente produz pensamento o tempo todo. Mas durante a prática da meditação, existe um momento em que a gente alcança esse relaxamento da lógica, em que os pensamentos não param, mas a gente intencionalmente para de se envolver com eles. Esse grupo de características, Dr. Roberto deu o nome de definição operacional da meditação. Então, quando a gente tem essas características aqui, a gente sabe que uma técnica de meditação está sendo aplicada corretamente, até que a gente alcance esse relaxamento da lógica. E ele percebeu que durante a meditação acontece o que ele chama de looping operacional da meditação. Você começa a prática escolhendo lá uma técnica definida em que você vai ter uma âncora. Toda técnica de meditação tem uma âncora, que é para onde a gente volta a nossa atenção. Quando você volta a sua atenção totalmente para essa âncora, chega um momento em que acontece a redução do envolvimento na corrente de pensamentos. Os pensamentos vêm e você deixa eles irem embora sem se envolver com eles. E aí você alcança o relaxamento da lógica. Até que você pensa, será que eu deixei a luz acesa? E aí você perde o relaxamento da lógica e tem que perceber que perdeu o relaxamento da lógica e voltar a sua atenção para a âncora. E aí você volta a sua atenção para a âncora, reduz o envolvimento na corrente de pensamentos e alcança novamente o relaxamento da lógica, até que você pensa, nossa, mas que barulho foi esse? Será que foi um ônibus que passou? Mas que barulhento! E aí você pensa, mas é que esse horário é a hora do rush, realmente o ônibus está lotado, deve estar muito pesado o ônibus, fazendo muito barulho. E aí você perdeu totalmente o relaxamento da lógica e saiu do estado de meditação. Então, você precisa lembrar que você tem que voltar a sua atenção para a âncora e começar tudo de novo. Percebam que esse é o processo da meditação. Em nenhum momento aqui tem escrito parada dos pensamentos. Os pensamentos vão acontecer, a gente vai perder o relaxamento da lógica em algum momento, e a gente vai ter que voltar a atenção para a âncora e recuperar o relaxamento da lógica. E, em alguns momentos, isso acontece por segundos, mas isso já é o suficiente para alcançar o relaxamento da lógica. Conforme você vai exercitando a prática da meditação, você vai conseguindo manter esse estado por mais tempo,
e aí você perde o relaxamento da lógica menos vezes e consegue se manter em estado meditativo por mais tempo. Quero lembrar que esse looping operacional não é uma técnica de meditação. Ele descreve o processo que acontece durante a prática da meditação. Existem inúmeras técnicas de meditação, cada uma delas com uma âncora diferente, e eu vou ensinar uma para vocês agora. Essa técnica que eu vou ensinar para vocês chama Shamatha, e é uma técnica de observação da respiração. Então, a nossa âncora é a contagem da respiração. A gente vai contar o ciclo completo da respiração, inspiração e expiração. Cada ciclo completo, a gente conta um. Então, a gente inspira, expira, 1. Inspira, expira, 2. Inspira, expira, 3. Até chegar a 21 ciclos respiratórios completos. Enquanto eu estiver explicando aqui, talvez alguns de vocês estão aí contando na mente. 1, 2, não contem, não comecem ainda. Quando a gente está explicando, a gente nunca pratica a meditação, ela é autoinduzida. Lembra o que eu falei, né? Então, esse é o momento de entender a técnica, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pequena prática dessa técnica. Como é que a gente tem que fazer a nossa respiração? Ela tem que ser natural. Cada um vai fazer a sua respiração no seu ritmo. Se você tem a habilidade, tem o conforto de respirar só pelo nariz, ela pode ser nasal, tanto na ins quanto na expiração. Se você respira pela boca, você pode respirar pela boca. Se você faz uma respiração mais profunda, você mantém a sua respiração mais profunda. É uma respiração natural, sem interferência. Você só vai observar e contar. Qual que é a posição ideal para a gente fazer essa meditação ou qualquer outra meditação que seja passiva, que a gente não se movimente? A gente pode estar sentado, preferencialmente. Principalmente meditadores iniciantes, a gente não recomenda que façam as práticas de meditação deitados. É sempre melhor fazer sentado. E a gente pode estar sentado lá naquela posição que a gente conhece, característica de meditação, com as pernas cruzadas, posição de lótus, mas a gente pode muito bem estar sentado numa cadeira em que a gente se sente confortavelmente, mas que a gente esteja com uma posição estável. Isso é muito importante para a gente conseguir não ficar se preocupando com o nosso corpo durante a meditação e permitir que o relaxamento aconteça. Então, a gente pode meditar com as costas apoiadas ou não, mas com as costas sempre eretas, sem que haja um esforço desnecessário. Se a gente estiver com o quadril bem apoiado, com os pés apoiados no chão, com uma posição estável, a gente consegue manter as costas retas sem precisar de esforço. Fico com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Tanto faz. Mas, geralmente, a gente prefere meditar com os olhos fechados porque a gente diminui os estímulos visuais. Com isso, a gente consegue olhar mais para dentro e se observar sem ficar prestando atenção no que está acontecendo em volta. Então, é sempre melhor a gente fechar os olhos. Mas tem algumas pessoas que não ficam confortáveis fechando os olhos, principalmente quando estão meditando em grupo. Então, você pode deixar os seus olhos entreabertos, você só baixa a visão, como se você estivesse olhando ali para os pedais do carro, né? Uma visão mais baixa, para que isso não interfira e você não tenha tanto estímulo visual e consiga se concentrar melhor durante a meditação. Antes da gente praticar, eu quero saber se tem alguma dúvida, se alguém, eu vou abrir aqui o
o chat para ver se alguém vai escrever alguma coisa. Podem escrever no chat ou podem abrir o microfone, se vocês quiserem. Se alguém não entendeu a técnica, tem alguma dúvida, não tem dúvida boba, não tem... É importante que a gente entenda para a gente conseguir praticar aí por alguns momentinhos. Pode falar, Maurício. Eu acho que essa dúvida deve ser meio comum. Como que o praticante lida com o sono no trabalho meditativo? Ótima dúvida. O sono, ele provavelmente não vai ser resolvido hoje, aqui nesse momento. Ele é um trabalho de autoobservação, né? A gente meditar aqui às 15 para as 9 da noite, pode acontecer sono, sim. Muitas vezes a pessoa está cansada, trabalhou o dia inteiro, acordou muito cedo. Então, quando a gente está praticando no dia a dia, a gente tenta adequar o horário, o lugar e as condições do ambiente para tentar diminuir o nosso sono, que é natural vir com o relaxamento. Meditar é diferente de dormir. Então, é ótimo você ter perguntado sobre isso. Quando a gente fala, nossa, comecei a meditar e dormir e estava sonhando. Você não meditou, você dormiu. E tudo bem. Às vezes, o que você precisa naquele momento é dormir mesmo. Mas o que a gente pode fazer? A posição em que a gente fica pode ajudar a diminuir o sono. Se a gente meditar, não sei se acho que vai dar para vocês me verem aqui, se a gente meditar assim, encostado na cadeira, quase deitado para trás, o sono vem mais fácil. Se a gente se propõe a meditar com um apoio mais leve das costas e sem encostar a cabeça, já fica um pouquinho mais difícil da gente dormir durante a prática. Isso é um treino mesmo. Se a gente estiver num ambiente muito frio, a gente pode se encolher mais, ou se a gente se encher de coberta e ficar quentinho, pode relaxar e dar sono. Então, a gente tem que encontrar maneiras de preparar o nosso ambiente para que a gente não tenha tanta facilidade de dormir enquanto a gente está meditando. Joia? Mas isso é um treino, e adaptar o horário da meditação também com o passar do tempo vai ajudar você a descobrir qual o melhor horário para meditar e não ter tanto sono. O Lucas, acho que levantou a mão antes, né? Isso, perfeito. Eu queria perguntar em relação à respiração, né? Você comentou que o ideal é que não seja uma respiração profunda, ou pode ser uma respiração profunda? Pode ser uma respiração profunda que seja a sua respiração natural. Existem técnicas de meditação em que a gente tem uma orientação com relação à respiração específica. Então, tem meditações em que a gente tem uma respiração em que a gente inspira e tem uma pausa expiratória ou inspiratória. Nessa meditação específica, não. A gente vai observar a nossa respiração natural. Então, a profundidade que vai acontecer da respiração é aquela sua que você está acostumada, né? Tem pessoas que têm uma respiração um pouco mais curta naturalmente, não é agora que a gente vai mudar isso. Tem pessoas que têm uma respiração mais lenta naturalmente. Quem tem uma respiração mais rápida não precisa lentificar a respiração. Deixa ela acontecer naturalmente e não se preocupa com a qualidade dela. Vamos lembrar que praticar a meditação é pretender não analisar, não julgar, não criticar, inclusive a nossa respiração. Então, nesse momento, a gente não analisar, estou respirando muito rápido, estou respirando muito devagar, estou respirando muito profundo. Não, você simplesmente respira naturalmente. Obrigada. Imagina. Denise, diga. Doutora Cibele, em relação aos pensamentos, né? A gente está meditando, tá? A âncora é a respiração, aí o pensamento sai.
vem um pensamento, volta para a respiração. Quantas vezes esses pensamentos eu posso permitir que saia e volta para eu ficar na meditação? Isso também eu não tenho que julgar, pensar. Como é que eu faço? Porque é um entra e sai de pensamentos. É isso mesmo, não tem um número de vezes que isso vai acontecer. O que acontece é que, naturalmente, os pensamentos vão surgir. Quando surgir um pensamento, você deixa ele ir. Você simplesmente deixa ele embora, permite que ele apareça e deixa ele embora. Não se envolve com o pensamento. O que é se envolver com o pensamento? São aquelas historinhas que a gente cria na nossa mente a partir de um pensamento inicial, de um pensamento espontâneo. Por exemplo, nossa, tá frio aqui. Você tem duas opções quando você está praticando a meditação e pensa, nossa, tá frio aqui. Você pode voltar para a respiração, inspira, expira e conta. Ou você pode pensar, eu devia ter colocado uma blusa antes de começar a meditação. Realmente, esse frio vai me incomodar, não vou conseguir meditar mais. Esse envolvimento com a sequência de pensamentos é que a gente não quer que aconteça. Então, se brotar um pensamento espontâneo, deixa ele brotar e deixa ele embora. Não se apega a ele. Não cria uma conversa com ele. Deixa ele embora naturalmente. Isso pode acontecer 400 vezes durante a meditação, pode acontecer 3 vezes durante a meditação, pode acontecer 1000 vezes durante a meditação. Para cada pessoa, isso vai acontecer mais ou menos frequente, dependendo de muitas variáveis. Meditadores mais iniciantes vão perceber mais pensamentos ali acontecendo e uma dificuldade maior de deixar eles irem embora. Meditadores mais experientes têm uma facilidade um pouco melhor. Ainda assim, os pensamentos vão surgir, e em algum momento a gente vai engajar com eles e vai ter que voltar para a âncora. Ok, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Vamos praticar um pouquinho? Então, vamos fazer o seguinte, vou só lembrar aqui como é a nossa âncora. A gente vai inspirar, expirar e contar o ciclo respiratório de 1 até 21. Cheguei em 21, o que eu faço? Volta para o 1 e começa de novo. Estou respirando, 1, 2, 3, perdi a conta. O que eu faço? Começa a contar do 1 de novo. Não se apega nisso, não critica, não julga, só começa de novo a contagem. Não é uma competição. Eu não vou perguntar quanto vocês conseguiram contar. Então, é só para a gente praticar essa atenção na âncora. A gente não vai fazer uma prática completa de meditação, vai ser um tempo bem curtinho, mas é interessante para vocês conseguirem sentir como é que é a gente colocando esse exercício em prática, ok? Então, quando eu falar, a gente vai começar em 3, 2, 1, cada um começa a sua contagem no seu ritmo. Quem quiser ficar de câmera aberta, pode ficar de câmera aberta. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos. Fiquem à vontade. Observem a postura, se vocês estão sentados de uma maneira estável, com os pés apoiados no chão, com as costas retas, relaxados, sem esforço desnecessário. Quem quiser pode fechar os olhos. E a gente começa essa prática em 3, 2, 1. A gente já entrou no nosso próximo assunto, que é meditação e saúde, né? Quando a Adina perguntou aqui do tempo que a gente precisa meditar para ter efeitos, exatamente a gente está falando sobre isso. A gente sabe que nas tradições, eles não pensavam em meditar para curar doenças ou meditar para ter mais saúde. Nas tradições antigas, a meditação acontecia com o objetivo de desenvolvimento pessoal.
Infelizmente, nos dias de hoje, para a maioria das pessoas, esse não é um motivo forte o suficiente para a gente meditar. A gente sabe que a gente precisa de uma motivação maior. Eu gosto de falar sobre isso com uma analogia também, de que a gente pode dizer que quando a gente pensa em por que meditar, a gente pode pensar em por que escovar os dentes. Quando a gente é criança, 3, 4 anos, que a gente começa a escovar os dentes, a gente medita porque a mãe mandou. Porque a gente tem medo de apanhar se não escovar os dentes e levar bronca. Em cada fase da nossa vida, essa motivação vai mudando. Quando a gente é adolescente, é jovem, a gente pode pensar que tem que escovar os dentes para não ficar com bafo quando for beijar o namorado. Quando a gente é adulto, a gente pode pensar que precisa escovar os dentes para não ter cárie, não ter placa bacteriana, cuidar da saúde das gengivas. Mas algumas pessoas atingem um momento da vida em que elas escovam os dentes porque elas escovam os dentes. Sem precisar de motivo. Elas sabem dos benefícios. Elas sabem que vai ter uma saúde bucal melhor, elas sabem que elas não vão ter bafo, elas sabem que o dente vai ficar bonito, mas nem é por isso que elas meditam, é que elas escovam os dentes. É simplesmente porque elas escovam. Na meditação é mais ou menos assim. A gente começa a meditar por algum motivo específico. Porque a gente tem algum benefício específico para a saúde física ou para a saúde mental, porque a gente segue uma tradição religiosa, porque a gente ouviu falar que faz bem, porque a gente tem curiosidade, até que talvez chegue um momento na nossa vida em que a gente medite simplesmente porque a gente medita. E quais é que são esses motivos que a gente pode apresentar, principalmente para as pessoas que estão querendo saber se vale a pena meditar ou não? A gente sabe que através da prática regular da meditação, o que vai acontecer no corpo é uma autorregulação. A gente começa com o exercício de âncora, que é uma modificação voluntária da função cerebral. A gente escolhe mudar a função do nosso cérebro naquele momento, deixar de prestar atenção no contexto e focar toda a atenção na âncora. A partir desse exercício, acontece uma enorme alteração nos neurotransmissores, muda a nossa química no cérebro. E isso vai levar a uma mudança da nossa química corporal, através da mudança da regulação dos hormônios, das substâncias inflamatórias. E toda essa mudança da química corporal é que vai resultar num equilíbrio da nossa função corporal fisiológica. E o que a gente vai perceber é uma regulação, por exemplo, da pressão arterial, uma diminuição da frequência cardíaca, da frequência respiratória. A gente percebe uma melhora do sistema imunológico. Existem estudos que mostram uma melhor resposta imunológica a vacinas em pessoas que meditam, quando comparadas com pessoas que não meditam, mostrando que a meditação tem influência no sistema imunológico. A gente tem um melhor controle da dor, principalmente da dor crônica, porque a gente vê diminuição das substâncias inflamatórias em quem medita com regularidade, por conta do relaxamento muscular e principalmente por conta de uma mudança da relação da pessoa com a dor que ela sente. Então, a gente consegue tolerar melhor a dor crônica, consegue, inclusive, diminuir o uso de medicações para a dor crônica quando a gente pratica a meditação. A gente percebe uma enorme redução dos efeitos do estresse crônico, com prevenção de doenças cardiovasculares, inclusive com recomendação de guidelines da cardiologia, com apoio na cessação do tabagismo. A meditação é um dos tratamentos recomendados coadjuvantes para a cessação do tabagismo, com redução dos sintomas relacionados ao tratamento de câncer, com redução do quadro de dor, com redução dos efeitos colaterais da medicação. A gente percebe na parte mental uma melhora da capacidade cognitiva,
uma melhora do foco, melhora da atenção, melhora da memória, do aprendizado. A gente percebe uma regulação dos impulsos emocionais, principalmente nas pessoas que têm TDAH. A gente percebe que quando praticam a meditação com regularidade, elas conseguem regular melhor esses impulsos emocionais que aparecem. Acontece uma diminuição na recorrência dos sintomas de depressão, um controle melhor da ansiedade, uma melhora importante na qualidade do sono, e esses são os efeitos principais que a gente vê. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como isso acontece, dos mecanismos que fazem isso tudo acontecer, porque a gente precisaria aí de mais 1 hora, 1 hora e meia de conversa, e a gente não tem esse tempo. Daqui a pouco o Maurício está pegando meu microfone aqui. Mas a gente sabe que esses efeitos estão sendo cada vez mais estudados e que a gente tem realmente comprovação de que eles acontecem. Então, se alguém precisa de motivação para começar a meditar, a gente tem motivação de sobra. E se a gente quer orientar um paciente para que ele comece a meditar, a gente pode usar mão dessas motivações para explicar por que pode ser importante para o paciente começar a aprender, começar a praticar meditação. Mas aí tem muita gente que pergunta, quanto tempo leva para isso acontecer? A gente pode pensar na pergunta da Adna, de quanto tempo eu preciso meditar ali para entrar no estado meditativo. A gente sabe que para esses efeitos acontecerem, a gente precisa entrar em estado meditativo. São ali, mais ou menos, a partir daqueles 12 minutos de prática, a gente começa a ter as alterações cerebrais. E a maioria dos estudos que aconteceram, se a gente for ver lá desde os primeiros estudos com o professor Herbert Benson, os estudos grandes e clássicos de meditação, eles estudaram meditadores de longa data. Eram pessoas que meditavam há mais ou menos 10.000 horas de prática, eles tinham. E aí a gente pensa, poxa vida, não vou começar, eu estou começando a meditar agora, eu já tenho mais de 40 anos, eu vou precisar alcançar 10.000 horas de prática, eu vou ter que meditar o dia inteiro. Mas não. Hoje a gente tem estudos que mostram tempos mais curtos, de alguns anos de prática, em que a gente já consegue ver efeitos duradouros. E, independente do tempo de prática, quando a gente tem alguns meses de prática, a gente já consegue perceber alguns efeitos. O que a gente consegue perceber é que, principalmente no período iniciante de meditação, os efeitos acontecem durante a prática. Quando a gente está meditando, a gente percebe que a gente diminui, a gente olha lá no relógio e percebe que diminuiu a frequência cardíaca. Mas logo depois a gente levanta da almofadinha de meditação e vai para o trânsito. E aí a nossa frequência cardíaca aumenta de novo. E aí na nossa próxima prática, quando a gente sentar de novo, a gente percebe que a frequência cardíaca reduz. Quando a gente está ali conversando com alguém, a gente já percebe que esse benefício foi embora. Mas com o tempo de prática, quando a gente tem uma prática regular por anos de prática, a gente consegue perceber uma redução da linha de base, por exemplo, da frequência cardíaca. A gente consegue perceber diminuição dos sintomas de ansiedade. A gente consegue perceber uma compreensão melhor das emoções. A gente começa a perceber, nossa, parece que eu estou dormindo melhor, meu sono não está tão mais agitado. Então, a gente não precisa chegar às 10.000 horas de meditação que a gente vê nos estudos para a gente ter efeitos. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que hoje, por exemplo, eu estou 30 horas mais próxima das minhas 10.000 horas de prática, de 30 minutos mais próxima das minhas 10.000 horas de prática de meditação. Porque hoje eu consegui meditar por 30 minutos. Então, eu estou um pouquinho mais perto dessas 10.000 horas. A gente não necessariamente precisa chegar nelas, mas se a gente não começar nunca, a gente não vai chegar mesmo. Então, é importante a gente entender que esses benefícios, eles
acontecem com a prática da meditação. E é para isso que a gente precisa entender, aprender a meditação, para que a gente consiga ter esses resultados no dia a dia. E aí, a gente pode pensar em como é que eu vou aprender mais sobre isso, né? Eu estou aqui falando já há um tempão, mas ainda tem muita coisa para saber sobre meditação. Então, eu vou deixar para vocês 2 sugestões de livros. Esse primeiro livro, os 2 são meus livros de cabeceira já, eu volto sempre a eles. Esse primeiro livro é do Dr. Roberto Cardoso, que eu falei para vocês, que descreveu ali o looping operacional e a definição operacional da meditação. É um livro que chama Medicina e Meditação, um médico ensina a meditar, e é um livro super didático, em que ele explica como a meditação funciona, como ela acontece, como a gente pode colocar em prática, explica muito bem o looping operacional e ensina diferentes técnicas de meditação. As técnicas são inúmeras. Algumas a gente se adapta melhor, algumas a gente gosta menos. Então, ele ensina várias técnicas diferentes nesse livro. É um livro que vale muito a pena a gente ler, super didático. E esse livro aqui é da doutora Regina Chamon, também é professora lá do nosso curso da Unifesp. E é um livro recém-saído do forno, ela lançou agora, mês passado, já li o livro, e chama Meditação e Saúde dos Mosteiros aos Consultórios Médicos, e ele conta a história da meditação, ele fala sobre como a meditação está relacionada no contexto da saúde, ele explica para quem gosta dessa parte mais científica, ele explica os mecanismos que acontecem durante a meditação e que trazem os efeitos da meditação. Então, ele é também um livro muito interessante. Para quem conhece a doutora Regina, a gente está lendo e parece que ouve ela contando a história do livro. É um livro em que você lê e consegue realmente ouvir a história. É um livro que vale muito a pena. Mas eu tenho que falar para vocês que a gente não aprende meditação lendo livro. Eu recomendo a leitura de livros, tem esses livros que eu recomendo muito, que são de autores brasileiros, são livros em português, são livros muito didáticos. Tem livros mais profundos, livros mais voltados para tradições religiosas, livros mais espirituais, tem livros mais técnicos, mas a gente aprende sobre meditação meditando. Então, se eu for sugerir alguma coisa para vocês que queiram aí praticar e aprender mais sobre meditação, eu acho que vale a pena aprender uma técnica específica, separar um horário do dia, escolher um local, sentar e praticar. E aí, no dia seguinte, fazer tudo de novo. Sentar e praticar. E no dia seguinte, fazer de novo. A gente aprende a meditar meditando mesmo. A gente pode usar os livros para entender a teoria, mas a gente precisa colocar em prática o que a gente está aprendendo. Se alguém precisar de ajuda, eu sou instrutora de meditação, o Tiago, que está aqui assistindo a aula, é instrutor de meditação. A gente tem ótimas pessoas que podem acompanhar aí o caminho de quem quer aprender a meditar. É importante encontrar alguém para orientar, principalmente no começo. É muito interessante se juntar a um grupo de meditação, em que cada um vai meditar sozinho, mas em grupo. Isso ajuda, apoia muito a prática, fica mais fácil de manter a disciplina, mas a gente precisa meditar mesmo, colocar em prática, para conseguir perceber os benefícios e aprender a meditação de verdade. Gente, era isso que eu ia falar para vocês hoje. Estamos abertos aqui para conversar por mais alguns minutos. A gente já teve um pouquinho de conversa. Obrigada, gente. Então, na nossa próxima reunião, nós receberemos o Dr. Roberto Sporcati, que é médico cardiologista, um dos fundadores do Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele nos trará um estudo que, pessoal, vai estar imperdível sobre espiritualidade e medicina cardiovascular,
uma das áreas com os maiores avanços em pesquisa sobre esse tema, na verdade. Será um encontro mais que especial, porque pela primeira vez nós realizaremos essa reunião em parceria com o Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Por esse motivo, excepcionalmente, nós utilizaremos uma plataforma de transmissão diferente, inclusive, a Macadu, mas não se preocupem, é muito fácil acessar, o processo ocorre via Zoom, e todos receberão as orientações com bastante antecedência. Será em 25 de setembro, uma quarta-feira, também às 20 horas. Não percam de forma alguma essa reunião, porque com uma imensa alegria eu terei um anúncio fantástico para todos vocês. E diante da gigantesca demanda para a inclusão da espiritualidade na saúde, tanto por pacientes quanto por profissionais, nós todos estamos vendo o quanto precisamos crescer, nos aprimorar, engrandecer os nossos conhecimentos. E com essa ideia, eu adianto a vocês que algo muito, mas muito legal mesmo está por vir. Então não faltem nessa próxima reunião, divulguem nosso grupo para os seus colegas de profissão, vamos fazer com que a nossa audiência no mês que vem bata recordes. Muitíssimo obrigado a todos vocês, um bom descanso e uma excelente semana para todos. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou de outra profissão da saúde, desconhece como abordar a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes, e tem interesse em estudar o tema espiritualidade aplicada à saúde e prática clínica, acesse o link na descrição para solicitar o acesso a nosso grupo. Muito obrigado pela sua participação.